Meus irmãos, vamos retomar o nosso trabalho. Nós estamos analisando alguns dos problemas, alguns dos desafios do relacionamento, da sobrevivência, para que possamos perceber a proposição de Jesus como caminho, verdade e vida para Deus. Então nós saímos de decepções e amarguras e fizemos algumas análises, algumas meditações em torno do tema, através do que Allan Kardec pergunta e do que os espíritos responderam à época, e vamos agora passar aqui para uniões antipáticas. Nós sabemos que um dos sérios e graves problemas que nós enfrentamos é exatamente esse tédio nas relações, a incompreensão mútua, as dificuldades de se trocar aquilo que é positivo, quando, na verdade, se tem na origem da união o processo não somente da atração física, mas um verdadeiro encantamento. Então, as crises que nos visitam nesses tempos de transição e que se agravam, se aprofundam e que nos obrigam a nos revisar, a revisar o comportamento, revisar a noção de lar, de família, de sobrevivência nos tempos chamados modernos, tecnológicos, a gente precisa muito buscar as fontes para nos inspirar. Essas uniões antipáticas, elas dizem respeito não somente à relação conjugal, mas também a todo tipo de vinculação, principalmente aquelas que se estabelecem no seio das famílias. Nós sabemos que é um estímulo para a vida, aquela união simpática, como nós podemos ler no texto anterior, aquelas uniões simpáticas que caracterizam a vida nos mundos superiores. Mas nós começamos a construir nossa emancipação para esses mundos superiores já nessas bases que nos são oferecidas na Terra. E como a Terra está fadada a viver regeneração, obviamente que a regeneração não é um mundo feliz, mas é um mundo onde a consciência prevalece. E nossos processos se alteram porque nós vamos seguir aquilo que é mais essencial. E não mais criar ilusoriamente aquilo que nos tangia os desejos e os caprichos do ego. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado a afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Parece tão atual, né? 1840 alguma coisa. 1850. E a gente observa a atualidade dessa questão. Perceberam como que Allan Kardec indaga os espíritos sobre as aflições, a natureza das aflições humanas, buscando respostas e buscando a lógica dos acontecimentos, porque essa pergunta aqui busca a lógica. Por que existe isso? Não é natural que as pessoas se afinizem, se unam por simpatia? E por que chega no ódio? A questão é 939. E o texto que responde da parte dos espíritos diz assim: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram o encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça.
resposta extremamente esclarecedora. Mas existem pontos importantes ali a serem salientados. Qual que é a base para se apostar certo? Entender que existe amor espiritual, o do espírito, e o amor da atração, que é esse amor mais comum da Terra. Eu estou apaixonado por alguém, porque tem formas perfeitas. Isso é o comum. O jogo das atrações. Nós vivemos num mundo em que a sensação predomina. Nós somos condicionados, desde muitas reencarnações, à vinculação sexual. No estudo doutrinário do tema, lei de reprodução, nós vamos observar, principalmente com o auxílio de André Luiz nas suas obras, que a vinculação sexual é aquele apelo da atração, dentro da gravitação que nós citamos anteriormente, né? Porque os planetas gravitam em torno do Sol, nós temos o próprio sistema solar gravitando dentro de uma galáxia. Então, nós temos o macrocosmo e o microcosmos, mas nós temos as almas gravitando. E vai muito por interesse e muito do momento. A gente é um camaleão ainda, em termos de identidade. Depende muito do afluxo das forças internas. Nós estamos construindo, e nós temos, assim, pedaços, vamos dizer assim, didaticamente, nós temos parcelas de experiências. E conforme a nossa gravitação mental, emocional, psicológica, nós podemos identificar alguém. Nós podemos encontrar alguém que venha de acordo com esse momento. Então, as atrações, elas são suscetíveis quando elas se passam dentro dessa, vamos dizer, expressão mais rasa de atendimento do momento. Elas são assim. É diferente das uniões que se fundam num conhecimento profundo, em que as pessoas geralmente constroem algo maior. E elas começam a perceber que a alma entra nisso. A união delas se torna proveitosa. Elas têm um projeto de vida que não é apenas de saciar-se, né? Aí vai entrar em áreas delicadas, mas é preciso dizer, mesmo que rapidamente, que esses processos existem. Há um desafio. Nós vivemos assim numa colcha de retalhos, vamos dizer assim em termos sociais. E nessa colcha de retalhos, as cores podem combinar, podem criar um efeito momentâneo que os envolvidos acham interessante, que a sociedade acha interessante. Então, nós vivemos muito isso. Isso é caminho? É. Se a gente dissesse que não, estava errado. É caminho. É o caminho? Não. O caminho é a seleção. É quando se chega no discernimento sentimental. O discernimento sentimental é quando a coisa é fina e a pessoa já tem uma estrutura para olhar tudo, apreciar, mas não se prender. Isso é conquista evolutiva. Não se improvisa. Então, os processos se dão. Então, André Luiz vai mostrar que a atração é uma necessidade. Antes que tudo, ela é uma necessidade. Como comer é uma necessidade, no início da evolução. O amor nasce sob a ganga do instinto. O nosso amor sabe egoísmo, por quê? Eu tenho que atender meu anseio. Ele nasce assim. Então, quando nós analisamos as revelações, nós vamos ter assim, aprendestes que foi dito aos antigos: amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Onde foi ensinado isso? Naqueles primeiros movimentos religiosos do passado. Só do povo judeu? Não. Não. Porque o plano divino é didático. Ele é didático. No primeiro momento, a promiscuidade caracterizava os ambientes gregários. Então, a revelação, quando se abriu para o aspecto da revelação religiosa, os arautos, as forças superiores se fazendo sentir para intimidar, o temor é o berço da fé, vamos lembrar disso? Nessas bases, o que vem? A orientação. Ama e preserva, e aí vem as leis. Vão lembrar aqui, uma que nasceu depois do ano 600, mais ou menos, que foi a religião do Islã, o islamismo. Então, Maomé surgiu
num ambiente, esse estudo de Allan Kardec na Revista Espírita. Nós já citamos isso em vários momentos, mas é importante a gente entender como é que funciona. Então, o profeta se notabiliza, tem chancela espiritual, e ele começa a organizar os grupos nômades, as tribos que eram promíscuas, que se acasalavam com os próprios filhos. Não existia regra. O que acontece? Por força da religião e pelo medo daquilo que vem, que não é, que o homem não domina, que vem de Deus, né, a fase teológica da humanidade, tudo é Deus, então vem dele e ele impõe. Então proibiu-se. Você vai cuidar do que é seu. Você só pode assim, assim, assim. Quando a gente analisa Maomé, quando a gente analisa antes de Maomé, Moisés, os profetas, nós estamos vendo essa organização elementar. Ela cria uma educação de cima para baixo. Isso aqui é lei. Se você transgredir, você vai ser morto. E matavam. Porque tinha que usar a força. Como é que o povo entendia naquela época? Vamos lembrar de Jesus. Usou azorrague de cordéis para pôr a bicharada para fora do templo. Adiantava e falar assim, dá licença, boizinho, tourinho, dá licença. Será que a gente acha que era por aí? Então, ele usa os instrumentos compatíveis com o que estava ali. Nós começamos, então, a analisar que quando eles criam essa base, é claro que eles vão falar assim, vocês têm que amar todo mundo? Não, amar todo mundo, o que é isso? Numa época que eles nem se respeitavam, nem se entendiam, era tudo pelo instinto. Então, primeiro é o seguinte, não pode tocar em família. Não pode tocar no clã, tem que se preservar, tem que se proteger. E aí vinham a legislação, as leis, que foram importantíssimas para organizar. São os pródromos da vida civilizada. Feito isso, a gente vai encontrar Jesus preparando o quê? Fazendo a divisão da história humana, porque o amor chegou. Como é que ele diz? Aprendestes que foi dito aos antigos. Odiarás, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Entenderam por quê? Porque tinha que ser assim. Protege o que é seu. Zela, não seja promíscuo. Aí aprendeu a cuidar do clã. Primeiro de si, depois do clã. Quando evoluiu mais, ele diz assim, eu, porém, vos digo. Aí já está em outra base. Já tem experiência o suficiente dentro dos clãs. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E fundamenta isso. Fé raciocinada. Porque Deus faz brilhar o sol, cair a chuva, e aí vai. Ele justifica. Justifica. O que aconteceu? A família não é mais o clã. É família universal. Jesus dividiu. Com ele, a família universal. Mas o camarada pensa em alguma coisa para você ajudar ele. Você não precisa provar ele, não. Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre os criminosos. Separar o criminoso da criminalidade. Não é assim? Criminalidade não. Criminoso é filho de Deus. E aí como que fica? Para provar a lei de pena de morte. Com Jesus fica difícil. Quem pensar nessas bases fica difícil. Como é que legaliza aborto? Como é que aprova eutanásia? Se a pessoa não está tendo condição de raciocinar, ela vai escolher, quer morrer. Nós temos que amá-la. Ama como? Cuidando. Dando apoio. Fazendo por ela o que a gente gostaria de receber dela. Num momento difícil. Porque a visão mudou radicalmente. Então a gente encontrou Deus e o Espírito por base. Aí, processo evolutivo. Então a base é outra, não tem jeito. A gente pode até ficar indignado. Falar assim, vou ter que aguentar. Porque Jesus veio aqui e os bandidos fizeram o que quiseram com ele. O que quiseram. Na vinda do Senhor, ele se deu em holocausto. Está dentro do nosso tema. Existe um documento que corre um diálogo do Chico com um grupo de São Paulo. Um dos elementos é chamado de Tirzan. Não identificamos esse elemento, mas esse material está na mão de pesquisadores aí. O Chico explicou
corpo de Jesus foi todo ele espancado para deslocar os órgãos internos, com sacos de areia, porque não podia ter marca, porque senão o governador ia ver que os judeus fizeram isso, mas eles fizeram antes. A noite foi de festa. Diz o Chico que o Senhor tinha hemorragias internas, e que seria, mesmo que ele não fosse crucificado, ele não continuaria. Aí muitos vão falar assim, aí vem a excitação mental. Mas Jesus podia neutralizar a matéria. Mas ele não quis. Ele quis passar. E aí? O Chico não falava mentira, gente. Principalmente em relação a Jesus. É algo para se pensar. Então, quando ele foi apresentado e que se decidiu o destino dele, na verdade não se decidiu o destino. Já havia se cumprido. Então, nós começamos a analisar que o holocausto vivido por Jesus, a sua entrega plena para mudar uma concepção de vida, ela acontece também no plano pessoal. Então, eu que penso, em termos de defesa, por que eu chamei aqui essa questão, aprendeste a fugir das antigas, amareis o vosso próximo odiarei? Porque enquanto é conveniente, está comigo. Quando não é, eu chuto. Essa era a mentalidade. Essa lei antiga é a que prevalece na relação. Nas relações antipáticas. Mas por quê? E a transcendência? Tudo bem que eu tenho 1000 partes, né? O meu campo mental, ele é um caleidoscópio. Ele alterou a circunstância, ele muda. E minha sintonia se estabelece de novo com alguma coisa que diz respeito àquilo, que veio em pauta. Porque nós não somos muitos em um só. Nós temos muitas reencarnações, temos muitas induções, temos muitas. E a gente ainda não estudou isso a fundo. A matéria é nova. A Sheila, por exemplo, no livro Passos da Vida, fala em pontos mortos. Pontos mortos. Ixi, tem zonas nevrálgicas. Tem zonas ali congeladas. E se isso vier à tona? Não tem gente que muda de personalidade? O Hermínio Miranda fazia um trabalho bonito, quando ele estava encarnado. Tem um livro dele que chama Condomínio Espiritual. Uma obra dele. Pesquisa. Um grande pesquisador. Porque hoje fica assim, é bipolar. Tem múltiplas expressões aí, psicopata. A gente tem uma nomenclatura, até científica, mas e esse condomínio espiritual? E a pessoa que, por exemplo, se liga a seres com os quais se comprometeu? A história mostra criaturas que viveram. Não precisa ir longe. Fernando Pessoa era médium. Fernando Pessoa chegou a ser espírita. Deixou de ser espírita por indução da Blavatsky. Falou assim, eu vou fazer você ter sucesso, mas rompo com Allan Kardec. Ele rompeu com o espiritismo, não tiro o mérito dele, mas é histórica a informação. Porque ele frequentava sempre, era pobre, e sobrevivia a poder de Deus. Não conseguia se firmar. A Blavatsky encontrou com ele um dia, ele conversou com ela. A condição para ela ajudá-lo a se tornar um grande nome era rompe com a obra de Allan Kardec, com o espiritismo. Ele rompeu. Mas ele continuou médium. Dizem os portugueses que conhecem a história, em depoimentos vivos, que ele seria o Chico Xavier de Portugal, se ele tivesse continuado o caminho dele. Mas vinculou-se ao sistema. Mas não impediu que ele escrevesse como se fosse várias personalidades diferentes. Coisa de louco? Não, coisa de médium. Por mais que neguem. Porque a ciência espírita mostra claramente como acontece. Aliás, só ela pode. Não existe no mundo uma doutrina que cientificamente trate os temas do espírito como a nossa doutrina espírita. Pode vir o filósofo que vocês quiserem. Eles não são capazes, porque negam, porque não entraram, porque não provaram, não experimentaram o suficiente. Ficam filosofando no achismo. Todos eles são relativos, porque o espiritismo é do espírito de verdade. Veio de Jesus.
Não veio da mão de Allan Kardec, ele foi organizador. Então, estremeçam diante da terceira revelação de Deus. Porque o resto é contribuição relativa. É nascentezinha que veio para regar o grande rio, que levava para o mar, que é Deus. Então, nós temos que ter cuidado. Ciência é o nome do Espiritismo, porque ele mostra, ele comprova, e aí está o seu diferencial. De todos aqueles que vivem do achismo, do que eu concebi, do que desceu para mim, mas não é mediunidade não, me engana que eu gosto. Nós temos que ser sérios com os assuntos que são sérios. Então nós vimos aqui que o sistema de defesa, de casamento, de vinculação, é o da personalidade tendenciosa. Com o que nós estamos lidando? Com o problema do outro? Que o outro problema? Não. Estou lidando com o meu problema, porque a sintonia é minha. Eu tenho que responder pelas minhas coisas. Eu não posso transferir. Até quando eu vou fingir que sou cego espiritual? Porque quando eu transfiro, o outro é meu vilão. Peraí, ele é seu vilão? Ou ele moldurou um problema que você tem? O Emmanuel tem uma página que é muito ruim de ler. Uma mensaginha. Chama espelho. O que mais nos incomoda no outro, de modo persistente, é aquilo que abunda em nós. Pronto. Eu vou brigar com quem mesmo? A sombra de dentro. Como o tempo urge, vamos lá. Mas nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? A das relações. Há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. É de uma profundidade essa análise. Está tudo ali. Vamos lá? Tem gente que realmente é pego numa circunstância, né? E os casamentos forçados? E os casamentos convenientes? Como é que fala? Como é que analisa isso? Não tem um inocente? Entre aspas. É alguém que precisa de aprendizado evolutivo. Que precisa de quê? Superação. Tá bom? Vamos entender assim, porque Allan Kardec usou a palavra inocente, mas os espíritos não usaram. Há, e para ela, é uma dura expiação. O que eles disseram ali? Alguma coisa lá atrás do passado que justificou isso. Quando ele falou dura expiação. O que eles quiseram mostrar? Tem vítima não, filhinho. Tem vítima não. Essa pessoa tem alguma necessidade, por isso que ela caiu nessa malha. Continuemos. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. É necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Fechou? Fechou. Se a luz da verdade, olhe isto, caminho do Senhor, se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Tem gente que vira e fala assim: vou ter que ficar esperando uma nova vida para ser feliz? A resposta é não, seja desde agora, construindo o seu futuro feliz. Não é isso? É isso. Se a luz da verdade... Por que o Espiritismo chegou na nossa vida mesmo? Para nos transformar. Organizar meu campo mental, organizar meus sentimentos e fazer prevalecer o que é divino e não carnal, não material. Então, por que o tipo de pão que põe na mesa é que vai fazer meu humor do dia? Não pode. Todo pão é abençoado. Mesmo se não tiver pão, é abençoado. Porque tem água, tem ar para respirar. Eu tenho motivos para agradecer sempre. Gesiel, irmão de Abigail, no livro Paulo Estevão, assombra
quando nós analisamos a situação. O pai assassinado na frente deles, a irmã presa junto com ele, numa masmorra infecta, e ele não sabia para onde aquela criança indefesa, amada do coração dele ia, porque ele ia para as galés, e era morte certa. Só isso bastaria para entrar em desespero. Mas ele preferiu olhar pela grade e ver as estrelas. E a irmã em pranto, abraçada a ele, numa escuridão tremenda, ele disse para ela assim: maninha, vamos agradecer a Deus que se lembrou de nós no testemunho. Onde é que ele tirou essa força? Coloquem-se no lugar dele e façam reflexão. Onde ele tirou essa força? Onde, meu Deus? Onde? Onde? Eu faço outra pergunta, outra reflexão, que não sai do coração da gente. Onde Maria João de Deus, desencarnada, tirou força para receber o filho nas bananeiras da casa em que a madrasta o criava? Ele ainda não tinha 5 anos. E ele apanhava 2 vezes por dia e já tinha as garfadas na barriga, as feridas na barriga. E ele não comia, tinha fome. E ele falou para a mãe: mãe, tenho fome. Onde esse anjo, porque qualquer uma virava obsessora numa hora dessa, para defender o filho, pulava no pescoço daquela madrasta. Qualquer uma, menos um anjo. Onde ela tirou essa força para olhar para ele e falar assim: perdoa, meu filho, espera com paciência, tenha fé em Deus, porque eu vou lhe dar outra mãe. Mãe, eu estou com fome. Espera que você vai comer. Daí a pouco vem um cão trazendo um jatobá na boca. Pega, meu filho, come, é para você. Onde essa mulher tirou essa força de vida? Caminhos do Senhor. Caminhos do Senhor. Porque a fé no futuro traz consolação. Todos triunfam, mas sem perspectiva ninguém triunfa. Gata coado pula no pescoço, diz o ditado mineiro. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Instinto de sobrevivência. Agora, instinto de sobrevivência, se eu tenho fé, a minha fé não é nos homens, nem nos sistemas dos homens, que são podres, corruptos, infelizmente são, e vão ser por muito tempo. O Chico falou que corrupção, pornografia, tudo isso ia ficar na Terra muitos séculos. Mas as pessoas sairiam deles. As pessoas sairiam. Novas mentalidades. Não é de um golpe. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Por quê? Porque o sistema antigo está sendo quebrado. Agora, curiosamente, sabe quem está quebrando os preconceitos antigos? O povo trevoso. A treva veio para a terra. Vocês duvidam disso? A treva se formalizou na terra. Declaração de Chico Xavier. Eu fico impressionado. Chico acompanhou décadas. Chico viveu, gente, ele viveu 92 anos. Vamos tirar, desde os 5 ele veio espírito, né? Vamos tirar a partir dos 10. 80 anos vendo o mundo espiritual e vendo o mundo carnal. Sempre teve mediunidade. Vamos colocar aí. Aprendendo com os 2 mundos. Ele falou assim: eu fico impressionado de ver como que os inimigos do Cristo e da doutrina espírita reencarnaram e assumiram postos de comando e de liderança no nosso meio, para desfigurar a doutrina. O Chico falou isso encarnado. O que ele disse? A treva entrou no mundo e se formalizou. Quem tem olhos de ver, que veja e separe. Porque está todo mundo achando que democracia é dar espaço para qualquer coisa. Essa democracia é porca. A democracia tem que considerar o mérito. Se não considerar o mérito, é baderna. É o que a gente está assistindo. Se não coibir baderna,
os que são justos vão ficar presos em casa. Porque quem comanda hoje é a treva. Mas a treva acha que é Deus, mas não é. Porque Deus permitiu a chance desses espíritos se reverem nas suas ações para quebrar tudo que não interessava o mundo antigo. Porque estão reencarnando os novos que vão levantar o mundo. Somos nós não, nós só estamos passando o bastão de um para o outro. Os novos vão assumir. O assunto é tão sério, nós estamos falando da mudança do mundo, como é que chega a nova era, que nós temos comunicações de São Luís e outros espíritos, na Revista Espírita, no ano de 1868, principalmente no mês de fevereiro, publicadas já depois de muitos anos por Allan Kardec, eram informações que ele tinha há muitos anos, que falavam não só que espíritos abalizados reencarnariam assumindo política, religião, ciência, artes, como eles preparariam um novo advento da Terra, porque o Cristo viria. Ainda disseram na mensagem assim, refere-se a Jesus, que importa é um Cristo. Olha que resposta. Que importa ser ele? É um Cristo. E aí? É para essa época que se aguarda Allan Kardec, abrindo o caminho. E não é o que todo mundo acha. É para essa época. Aí os grandes vultos vão voltar. Não esse disse-me-disse ridículo, sem fundamento doutrinário, que se fala por aí. Mas na época certa, porque agora é época da mediocridade. Não é época deles. Renasce forças, prepara ambiente e eles chegam. E aí vão pegar as rédeas do mundo. A Terra será outra. Tem tempo para cada coisa. Nós estamos no tempo da depuração. Emmanuel chama de madrugada. Não tardará muito os primeiros raios da aurora, porque já atravessamos a meia-noite, segundo a contagem do benfeitor. Já não é mais a caminho da grande sombra, é já um pouquinho da saída da grande sombra. Mas já é o novo dia. E por isso as bases são outras. E a gente nota que os preconceitos se enfraquecem. Tivemos que rever tudo, não tivemos? Nós construímos aí todo esse sistema. Tudo que enrijeceu, justiça, política, legislativo, cultura, arte. Agora nós temos que revisar tudo. Voltamos até para a taba, para o tipo de música que se cultua. Voltamos para a taba e voltamos para a promiscuidade da sensualidade, para poder revisar tudo e fazer de novo. Quando o Chico explicou para um pequeno grupo sobre como seria essa transição e a mudança gradativa, ele fez um desenho no papel e colocou aqui, ó, isso aqui é sexualidade. Fez um muro de contenção. Parece uma represa. Aqui é a força sexual contida, por imposição dogmática, de religião, de cultura social. Isso aqui vai romper, porque ninguém segura vida. Ninguém segura vida. Força de vida, que precisa se depurar. Porque a força elétrica, se não conduzir com segurança, arrasa com todo mundo. É a mesma coisa. É força que arrasa. Carnaval está aí. Solta a sexualidade. Energia elétrica sem contenção. Raio caindo para todo lado. Arrasa. Mas é força. Então o Chico falou assim, essa contenção aqui, ó, ela vai ser desarticulada. E o que é que vai acontecer? Uma grande enchente. Porque a água foi represada. O primeiro momento vai ser de uma grande enchente. Mas é preciso ter paciência. Porque depois de passar o grande caudal retido por muito tempo, vem o curso normal do rio. Sabedoria de quem pode, de quem sabe, de quem orienta. E a gente está vendo a questão. Os interesses entram em pauta, mas passam. Porque a gente vai aprendendo com eles.
A gente aprende com todo mundo e vai chegar um dia que a gente vai beijar os pés do pior vilão que fez a gente sofrer. Nós vamos beijar. E vamos fazer tudo por eles, se eles precisarem. Sobre o temor da morte, que é um problema que aflige a humanidade. O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Por que a gente colocou isso? Porque o temor da morte está muito preso à falta de visão. Porque o homem carnal, ele tem limites. E a morte o atormenta. E ele, então, não tem justificativa para ser justo, se ele vai morrer. Allan Kardec tem esse discurso na obra dele, analisando filosoficamente a questão. Para que ele vai se conter? Para que ele vai ajudar o outro, se na verdade ele vai morrer e não vai ter mais nada depois? Não é preferível, então, que ele goze, que ele aproveite, que ele deprede, que ele tire do outro? E aí sim, quando ele morreu, ele falou assim, fiz tudo que eu podia. Gozei a vida. Allan Kardec mostra isso. Mas o homem moral é aquele que tem perspectiva, porque se move pela fé. Não a fé cega, que é tonta. Na hora do H, ela não funciona, não. Fé cega não funciona, não. A pessoa muda, migra de religião, migra de pastor, migra de médium, migra de líder, migra de religião. É a fé raciocinada. Ele tem que fundamentá-la. Esse homem moral, ele se coloca acima de tudo, porque ele relativiza os processos. Isso é passageiro. Por que vocês acham que Nossa Senhora se dignou, a mãe de Jesus, se dignou, a pedido daquele médiuzinho de Pedro Leopoldo? Eu não estou diminuindo ele, não. Estou mostrando o alto, prestando atenção naquele pequenininho lá, que estava trabalhando, se esforçando para se superar, e que sentia as pancadas da vida, porque era humano, estava em processo evolutivo, ele não era impermeável às dores. Ela se dignou a usar o seu mentor e escrever, meu filho, isto também passa. Maria de Nazaré. Ele soube usar. Dia de muita alegria ele olhava, passava. Dia de muita tristeza também. Tudo na terra é relativo, porque a nossa felicidade aqui é relativa, ela não é absoluta. Ela não é a felicidade dos mundos felizes. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Então nós vamos ter alegrias, felicidades, júbilos, e vamos ter paz de consciência, que é o melhor, né? É uma felicidade que realmente é difícil de roubar. Só que, como tem fragilidade, ela pode ser ameaçada. Por isso tem dia que a gente fala assim, por que eu não estou bem? E a gente tem um movimento de alma que nós nem sempre conhecemos. Porque, às vezes, conforme a visita, a saída do corpo, onde a gente foi, a gente acorda com ressonância dos encontros, das revisões, mesmo que a gente ore. Quem sabe a gente fez uma revisão espiritual que não foi tão agradável, não deixa a gente lembrar e a gente fica com uma sensação assim de angústia. O que a gente faz? Ora e espera em Deus, que tudo passa. Então nós passamos por aí, vamos avançar que o tempo urge. Desgosto da vida e suicídio. Questões pertinentes ao nosso momento de transição. De onde nasce o desgosto da vida? Vocês conhecem gente que quer apertar um botãozinho off e desaparecer? Eu conheço. Todo dia eles me perguntam. Tem um que me pergunta assim, semanalmente, você não descobriu onde que é o botãozinho off para eu me desligar, não? Não quer viver mais, não? Aí a gente pode explicar. Em muitas circunstâncias são ex-suicidas, que já passaram aquela limpeza grossa, mas que voltam com um buraco no peito. Eles não têm euforia de viver, alegria de viver. Tentam, não se apegam a nada. Fica aquele buraco. Então ele quer desligar, porque é a indução. Tanto é que na conversa, vai e vem, o assunto suicídio sai.
não suicidam porque conhecem. Olha como é que a doutrina dá força. E começa então agora, tem que ganhar tempo. Tinha coisa que o Chico ensinou a gente a falar. Tem que ganhar tempo, tem que ganhar tempo. Nós temos que ganhar tempo com algumas pessoas. Espera mais um pouquinho. O Honório fazia isso. Tem gente aí que sabe. Só, Honório, o que eu faço, Honório? Falei, dá 3 meses. Entra em prece e vamos deixar a espiritualidade agir. Aí depois de 3 meses, melhorou isso, Honório. Eu falei assim, eu não te falei? Nós temos que pegar com Deus. Porque Ele tem caminhos para nos ajudar. Então tinha que ganhar tempo. E a gente vai aprendendo isso. O Chico fez isso com um homem que queria assassinar o outro. E ele chegava diversas vezes pedindo orientação do Dr. Bezerra. O Chico nunca negou. Não, meu filho, vamos pedir ele sim, vamos pedir. É hoje. Eu vim aqui para o Bezerra me falar alguma coisa. Não, meu filho, peraí, vamos pedir do Dr. Bezerra. Aí o Dr. Bezerra fazia uma frasezinha para ele ter esperar um pouquinho, ter paciência, que estava ajudando. O moço sumia, vinha de novo. Chico é hoje, não estou aguentando mais, eu vou pegar ele. Não, meu filho, peraí, vamos pedir do Dr. Bezerra. Eu ia a frase. Aí o homem sumiu. Aí o Chico um dia pensou assim, será que ele matou o homem, meu Deus? O que será que aconteceu? Quando surge o homem, o Chico olha e fala assim, meu Deus, o que ele vai me falar? Doutor Bezerra. Aí o homem chega e fala assim, Chico, eu não vim pedir mais ajuda do doutor Bezerra, não, nem a sua, porque o assunto foi encerrado. Aí o Chico, ai meu Deus, ele matou. Ficou esperando a revelação quando o homem disse assim, o homem morreu, Chico. Eu até assustei, eu não precisei matar ele, minhas mãos estão limpas. Aí o Chico falou, meu filho, isso merece uma prece nossa, vamos agradecer ao doutor Bezerra. Ganhou tempo. Vocês imaginam como é que o povo era bravo, né, antigamente? O Pedro Leopoldo, esse caso. Sério. Ganhou tempo. Então a gente vai protelando, né? Não faz hoje não, meu filho, espera mais um pouquinho. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Olha a resposta, se não é uma lenhada. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Você já prestaram atenção na juventude rebelde a propósito de nada? Os pais se matam de trabalhar, tem todo tipo de comida em casa, vestem roupa de marca. Sabe por que vão para a droga hoje? Estão saturados, tem de tudo. Coloca na enxada, não tem um que vai para a droga. Não vão. Bota na enxada. Vai capinar, vai plantar horta, vai limpar chiqueiro, vai cuidar de porco, vai criar galinha, vai alimentar as vacas. Acabou, gente. As nossas leis proibiram, não pode trabalhar mais, tem que ficar na ociosidade lá. Efeito da ociosidade. Falta de fé nem se fala, porque Deus agora é o dinheiro, né? O Deus é o dinheiro. Então todo mundo sai de casa porque tem que ganhar muito dinheiro. Maternidade, paternidade, não importa. Claro que a gente não vai voltar para trás. Mas se não tiver utilidade, acabou. Porque o ser só fica bem consigo quando ele se sente útil. Escrevam isso. Se a pessoa se sentir útil, ela é feliz. Se ela não se sentir, ela não é. O Chico questionou, certa feita, esse povo que vive em análise. Vive em análise, uma vida inteira. Só fica se analisando. Aí ele remendou. Eu ficar vendo as minhas feiuras? Eu sei muito bem as feiuras que eu trago. Eu quero é trabalhar no bem para gerar mérito. Isso foi um recado e tanto, gente. A ociosidade, a saciedade está acabando conosco. Está acabando com a gente. Porque sofistica. Aquele que, por impulso sexual, usufruiu de uma pessoa e falou assim, não é novidade mais. Ele que está viciado nesse contexto vai querer outra. E outras. E mais outras. Não para. Porque ele quer sofisticar, ele se torna mais exigente para atender aquilo ali, saciedade. É um perigo
perigo. Saciedade é tão perigoso quanto extrema miséria. São extremos. É um perigo. E se não tiver fé, é o golpe final. Porque o que salva as pessoas de muitos desvãos é a fé. O Chico falava que o que mais o mundo estava precisando, ele estava idoso, era de religião. Ele não falou o nome dela, não. O que mais o mundo precisa é de religião. Mas estão acabando com ela, né? Porque a modernidade não pode deixar a religião. Se não existisse o Espiritismo falando uma língua mais dinâmica, mais essencial, a gente estava eclipsado como humanidade. Então existem essas frentes espiritualistas. O Espiritismo é um carro-chefe nesse sentido, porque ele tange, embora as pessoas não se digam espíritas, elas se norteiam por princípios espíritas. Porque o Chico falava, tanto quanto Kardec falou, que os princípios espíritas é que vão circular na humanidade. Não é religião formalizada, não. Não adianta falar que casa espírita que vai abrigar todo mundo. São os princípios espíritas. Essa forma de ver, de sentir a vida é que vai percorrer a sociedade global. Então, a sociedade, para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. A gente já falou para esse companheiro, né, brincando assim, mas a gente fala brincando, assim, para não pegar pesado. Fala assim, olha, você está precisando fazer um trabalho espiritual. Aí, o que acontece? A pessoa põe 1000 senões. Ah, mas não tem centro espírita que eu gosto. Ah, mas o centro espírita que eu gosto está longe, eu moro longe. Ah, mas tem fulano lá que eu não gosto. Capricho. Porque quem quer servir, serve sem reclamar. Serve sem reclamar. O Chico só levou lenhada. Nunca parou de servir. Nunca. Até a sua desencarnação. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O problema é que o imediatismo, né? Se não for do meu jeito, no meu tempo, não serve. Então a gente fica, quê? Refém de si mesmo. Porque nós somos os destruidores das nossas possibilidades. A gente não consegue formalizar tudo que a gente precisa, porque a gente não se dá tempo. Um fruto, ele precisa de tempo para crescer, e mesmo quando está verde, ele precisa de tempo para entrar no processo de maturação. Se forçar, perdeu a sua fecundidade, a sua suculência. Não pode ser dessa forma. Nós temos que viver todos os processos e entendê-los, compreendê-los, aceitá-los. Uma das coisas difíceis da vida é a aceitação. A gente sofre muito por não aceitar. E aceitar, gente, não é aquela coisa passiva, não. Aceitar em termos de compreensão. Pega o que é bom, esquece o que não presta e vai tocando. Dentro do que a vida está te mostrando, porque é reflexo da sabedoria divina. Então é a questão 943 que a gente acabou de ler sobre o desgosto da vida e suicídio. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Aí eu pergunto para vocês assim, por que na boca do Chico o trabalho era um dos primeiros quesitos? Aí eu vou contar uma história que há pouco tempo é que eu ouvi. Muita gente vai morrer de vergonha. Porque eu fiquei pensando nisso com vergonha. Dr. Elias Barbosa, psiquiatra, médico de Uberaba, foi dirigente daquele sanatório espírita de Uberaba, muitos anos, e o Chico é que o orientava. Ninguém sabe, mas o Dr. Elias ia matinalmente, uma vez por semana na casa do Chico, ele tinha chave, para dar passe no Chico. Para dar passe no Chico, para o Chico aguentar o rojão dele. Então ele ia de manhãzinha. E ele chegou um dia para dar o passe no Chico, que eles sempre ocultaram isso, discretamente,
como auxílio ao companheiro. E ele chegou no quarto de mansinho e o Chico estava com uma flor na mão. Ele cheirava a flor e olhava para o céu azul de Beraba. Voltava a cheirar a flor, olhava o céu azul de Beraba. E ele ficou um tempão, ele não quis interromper aquilo do Chico. Achou que o Chico estava em prece, alguma coisa assim. Ele esperou alguns minutos, quando o próprio Chico olhou para trás. Ô, doutor Elias, eu não tinha visto que o senhor chegou. Aí mandou ele entrar. Aí o doutor Elias fez o que tinha que fazer, mas não aguentou e falou assim: ô Chico, achei tão bonito. Isso que você estava fazendo, você cheirava a flor e olhava para o céu. Você estava orando, Chico? Por isso que eu não quis interromper. Ele falou assim: ô, doutor Elias, eu estava orando sim, mas era uma oração em que eu estava refletindo. Porque, doutor Elias, a luta é muito grande, os desafios são muitos. E eu não me acho com essa competência, com essa capacidade. Então eu estava cheirando a flor, sentindo o perfume da flor, olhando para o céu, e pensando assim, como se estivesse falando com Deus: oh, meu Pai, não me deixa entrar em depressão, não. Não me deixa nunca ter depressão. Sabe por quê, doutor Elias, que eu estava pedindo isso para Deus? Porque para mim ia ser uma vergonha muito grande ter depressão com tudo que Deus faz por nós. Nós vamos ter que dormir com essa. A existência não lhes teria sido tão pesada. Trabalho salva todo mundo. Como nós vimos os problemas e nas respostas dos Espíritos, que seria a solução para todos esses problemas aflitivos da humanidade, e que são caminhos, porque nós temos muito, muito, e ainda não sabemos usar. Nós estamos num banquete, fica pensando num anguzinho, que a gente comia todo dia. Tem um banquete, a gente não sabe ainda apreciar esse banquete. Então nós temos aqui um texto, que são as questões 726 e depois outras duas ali. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas, que é uma confirmação do que a gente vem discutindo aqui sobre os nossos desafios para poder implantar uma vida celeste. Sim, reparando-as. Observem bem os verbos utilizados. Sim, reparando-as, as faltas. Porque dizer que não viu falta é mentira. Porque quem não vê falta não sofre. Só sofre quem vê falta. O brucutu, ele pode bater, matar, chutar, sente nada, não tem moral agregada. Ele não registra, ele está se defendendo, está certo. No mundo primitivo, ele tem que cuidar de si. O instinto dele é para isso. Ele não raciocina ainda, ele não tem essa lucidez. Mas no mundo de expiação e prova, nós somos pessoas que expiam e passam por provas porque nós temos moral agregada. A moral rege a nossa vida. Regra de bem proceder. Nós sabemos o que é. E por isso a gente sofre. Então não adianta dizer que a gente não viu que tratou mal uma pessoa, que ficou impaciente com outra, que quase chutou o carro do outro, que quis dar um tiro na cabeça do outro. Momento de ímpeto, está tudo registrado. Então como é que a gente repara isso? Eu vi que eu fiz? Faça uma prece. Senhor, eu não sei quem são aquelas pessoas que me deram uma fechada no trânsito e que eu desejei a morte delas mais à frente. Mas eu vou orar por elas. O Senhor sabe quem é. Eu estou reparando o mal feito. Eu preciso me equilibrar. É uma forma. Para a gente ter uma ideia. Estou ilustrando aqui o que está falando assim. Poderíamos ir resgatando nossas faltas? Sim, reparando-as. Olha, eu passei diante daquele moço simples e ainda xinguei ele. E o moço tão necessitado, eu me arrependi. Outro dia eu volto lá, ué. Se eu estiver lá. Se ele não tiver, alguém em circunstância análoga, eu favoreço. Estou fazendo em homenagem àquele homem. Resgatei. Se a gente atentar para isso, a gente não acumula aflição na cabeça. Xinguei minha mãe. Hoje eu vou chegar e vou dar 3 beijos nela. Ela vai assustar porque eu não dou. Ela vai entender. Briguei com a esposa. Leva flores.
Né? A esposa tratou o marido com casca e tudo, faz um jantar maravilhoso. Ora, né? Há sempre o que fazer. Sabe um livro que ensina isso pra gente? Como é que improvisa o bem? Renúncia. Só observar como é que Alcione fazia com todo mundo. Se a gente estudar o comportamento de Alcione, tem tempo ruim mais não. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Depois que eu morrer, você dá tudo para os pobres, que eu não vou precisar mesmo. Não é interessante? É conveniente. Dá enquanto você precisa. Faz igual o óbolo da viúva lá. Atirou dela. Deixa eu cortar um pouquinho no meu orçamento aqui, eu ajudo o outro. Então ficamos dois apertados, mas pelo menos ele não vai preso. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. Prestemos atenção. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Melhor sofrer no bem. Aí está a equação. O que adianta, hein? Ir lá para o castelo. Vou viver nesse mundo podre. Não, Senhor, vou me purificar. Some, não vive com ninguém. Vai ter paciência, vai ter humildade, vai ter... Sabe por quê? Não tem ninguém para testar ele. Agora volta para ver. É a paz do egoísta. Não serve. Essa não passa no crivo. Só por meio do bem se repara o mal. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta. Reparação não é mérito. Entenderam? Eu faço por ele todo dia, mas não agradece. Mas você está reparando. Mas ele é viciado, está na cachaça, é doidivanas, e eu tenho que aguentar? Tem, porque quando você era poderosa, lá na corte, fútil, cheia de saciedade, você tirou ele de um lar, fingiu que amava ele, depois jogou ele na sarjeta. Agora aguenta. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Por que esses homens, quando bebem, chamam a mulher de vagabunda, prostituta, mulher santa dentro de casa? O espírito mentor está lá e falou assim, coitadinha, está custando caro para ela o passado. Pode ter sido um dos clientes que ela enganou, tomou tudo dele. Aí ele bebe, entra em transe, vem aqueles outros que não encarnaram, junta com ele, fala tudo, um monte de desaforo para ela, ela chora. Eu fui criada com rigor, meu pai era general. Seu Honório uma vez falou uma coisa muito séria com a gente, explicando esse assunto. Ele disse assim, a gente tem que ouvir as coisas com imparcialidade, porque senão a gente não ajuda. Porque muitas vezes você vai ver, e existiu casos assim na vida dele, a gente chegou a conhecer, você vai ver mães e pais despóticos. Então, eu pessoalmente já atendi casos de famílias numerosas, de moças numerosas. O pai era um déspota. Um déspota. Elas não podiam chegar na rua. Então era aquela tristeza, aquela revolta no íntimo delas. E a gente pedia calma, paciência, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos com calma procurar compreender, ele é seu pai. Aí ele virou para nós e falou assim, agora, tira o pai para você ver o que vira. Vocês entenderam? Estudo psicológico de reencarnações. Era tudo solta, doida. Vem debaixo do cabresto. Tem que conter, gente. A lei opera a nossa transformação. Não estamos diminuindo ninguém, não. É providência salvadora. É igual certas enfermidades. Tira do indivíduo, ele vira um doidivanas. Tira a ameaça da enfermidade dele para você ver. Ninguém suporta. Vira um louco. O Chico teria dito,
para uma pessoa que nós conhecemos, em confidência, que ele preferiu na vida dele abrigar, não vou falar uma pessoa, né? Mas é uma pessoa, do lado dele, porque senão essa pessoa seria um dano irreparável para a sociedade. Ele puxou para si. Deu para todo mundo entender, né? Deu para todo mundo entender. Sacrifícios por amor. O Chico não deixava de trabalhar em nenhum momento da vida dele. Por isso ele merece a nossa atenção. Ele merece a nossa atenção. Era um cisco de Deus mesmo, porque brilhava como uma estrela no nosso meio. Então vimos ali de que serve para a sua justificação, que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito. A lógica, né? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de alguma superfluidade, se permanece integral o dano que causou a outrem. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho. E aí? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? É essa que nos interessa. Vamos ver? Para culminar o nosso trabalho? Em conhecerem todas as coisas. Gente, existe algo melhor do que conhecer? Se iniciar, saber, compreender. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sabe por que a gente ama conhecer? Porque liberta. O mal fica pequenininho. Hoje pode chegar falando que tem mal trevoso na terra. Eu explico, porque a doutrina me ensinou. Não é mal trevoso. A condição do nosso irmão é essa, por efeito disso. Ele não é um demônio, ele não é um anjo caído, isso não existe. O anjo caído é qualquer de nós que cai da sintonia. Isso acontece toda hora. Eu saio daqui lindo, vou meditando, chega ali, um cara me toma a carteira. Eu quero matar até a terceira geração dele. Isso é um anjo caído. Agora precisa ficar aí criando sistema para encher a cabeça do povo que não sabe nem o beabá do Evangelho. Piorando a situação das religiões. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem dó. A doutrina espírita é racional, ela é lógica. O condão da doutrina espírita é o discernimento. É o tesouro que ela nos traz, porque o amor é o Evangelho. O discernimento é a doutrina. Kardec nos ajuda a pensar. E a obra não é dele, não. Ele organizou. Mas Jesus nos faz viver. Agora, juntos os dois, viram uma festa do céu, né? Então, em conhecerem todas as coisas. Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, quando a pessoa entende que é matéria, que ela sabe que ela está usando a matéria, e que ela não é escrava da matéria, nem dos sistemas, embora ela possa estar, por exemplo, vamos lembrar aqui do texto do Evangelho, há santos na casa de Nero. Paulo escreveu, há santos na casa de Nero. Ele não recorreu? Ele não foi a preferida de Nero para pedir a soltura de João? Aqui, ó. Tem filho de Deus para todo lado. Em qualquer instância de poder, toda potestade vem de Deus, escreveu Paulo. Sonoro gostava muito de um texto do Evangelho que diz assim: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Dá chance para o camarada perdido fazer alguma coisa do bem? Esse puritanismo falso, que vem do catolicismo da Idade Média, vem do preconceito das religiões materialistas, que falam que você não pode conviver com ninguém, abaixo isso. Isso é uma mentira. Você é irmão de todo mundo. Deus é pai de todos. De Hitler, de Gandhi, de Chico Xavier, daqueles que maltrataram Chico Xavier. É pai de todos. E se Deus colocou Chico, Gandhi perto de gente abjeta, que fizeram mal para eles, é porque eles mereciam lições de amor. Se as mães recebem verdadeiros histriões como filhos, criminosos do passado,
e colocam mães maravilhosas para eles. Como é que a gente vai pensar em preconceito? Que vergonha isso que o homem criou. Todos são filhos de Deus. Eu posso não concordar com o que ele faz, mas ele é filho de Deus. E o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Ajuda aí a obra lá do centro. Ah, não acredita em religião, não acredita em Deus. E que importância tem? Estou te pedindo uma ajuda. Lá trabalha com encarnado, não é com desencarnado só, não. Tá bom, eu vou te dar aqui, ó, todo mês. Estão salvando uma alminha. Vai chegar do outro lado, um dia que ele arrepender lá, de crise de consciência, me ajuda, alguém me ajuda. Aí vão falar assim, meu filho, a minha mão aqui, ó. Quem é você? Ah, um pobre que você ajudou, porque eu recebi ajuda lá no Quecento. Vem cá. Ó, é assim que acontece. É assim que acontece. É uma rede. A gente não sabe onde vai o bem que se pratica. Ninguém sabe, só Deus. Não tem limite. Então, ele é nosso advogado em qualquer parte. Fazer o bem. Se ele não pode fazer por si, faz com o dinheiro que tem, né? Com o talento, com os títulos. Então, a gente usa cada um com o que tem. Você tem a título? Então, me dá ele aqui. Ele vai me valer nisso aqui. E nós somos aqueles operadores, né? O Jesus manda serviço que está precisando e manda o povo para ajudar. É assim. Somos operadores. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Vocês já pensaram, gente? A gente, às vezes, fica feliz por reencontrar alguém, por viver um amor, por viver uma situação de bonança, de fertilidade. A gente vive isso de vez em quando e tem um gostinho. Vocês já pensaram o que é um mundo em que isso é a tônica e que eles se unem para fazer cada vez mais bem, mais amor? A gente nem sabe conceber. Nem sabe. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um, à gradação. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. É curioso, né? Não são infelizes, não conhecem felicidade, mas aquela suprema que a gente não sabe avaliar, eles ainda não conquistaram. Existe algo aí que nós não temos senso para perceber, por isso eles fazem esse jogo de palavras. A gente nota até como os espíritos tentam criar imagens para a gente poder entender um pouquinho das coisas. Vida espiritual é um desafio para nós. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, que é estímulo, né? Não de ciúme. Vocês entenderam? Então tem gente que viu o Chico e falava assim. Vou repetir uma coisa que eu ouvi uma vez que uma pessoa falou. Se aquele mulato pode, eu também posso. Verdade. Uma pessoa falou isso um dia. Se aquele mulato pode, eu também posso. Entendeu? Isso é inveja. Isso é triste. Agora, chega um outro lá e fala assim, ô Chico, eu queria tanto ser como você. Ele vai falar assim, meu filho, eu sou um cisco. Segue Jesus. Aí ele vai sair de lá e falar assim, já sei. O Chico é humilde. Eu vou começar a trabalhar isso. Porque eu fui falar isso com ele, ele falou que eu tinha que seguir a Jesus, que ele era um cisco. Ele me deu uma lição, porque ele é especial. Vou seguir isso. Ô fulano, você está fazendo trabalho em que isso, meu filho? Sou engraxate. Faço nada, não. O povo que ajuda. Você tem que agradecer quem está doando, eu só estou repassando. Aprendeu com o Chico. Deu uma ideia? Então é isso aqui, ó. Emulação, não ciúme e inveja. Sabem que deles depende o consegui-la e para conseguirem, trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos, se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. O Chico tinha uma prece que ele fazia, que era muito gostoso, é muito gostoso de pensar nisso, que ele dizia assim, todo dia, ele repetia isso para as pessoas, todo dia eu peço a Deus que eu seja vítima e nunca algoz.
Aí a gente pensa assim, eu quero ficar levando bordoada dos outros? Quero não. Vamos lá? Porém, com a calma da consciência tranquila e felizes, ditosos, se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. O que o Chico estava dizendo nessa prece? Senhor, pode mandar a bordoada. Eu quero ter a consciência em paz e não ter que sofrer o que os maus sofrem. Porque isso é duro. Esse é o inferno. Para terminar. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Tem uma... Não é isso mesmo. Nós vamos só ler esse texto para culminar, porque é um recado de Pedro, em sua epístola. Ele diz assim, no capítulo 1, versículos de 13 a 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que eu falei de fé raciocinada? Não falei? Cingindo os lombos. Lombo é onde se apoia a carga, gente. Vamos ver as imagens do Evangelho, que beleza. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. O que nós falamos que doutrina dá? Discernimento. Sobriedade é fruto de discernimento. O camarada não exagera, porque ele sabe a medida das coisas. Mas para isso ele tem que ter definições claras. Nós começamos com esse assunto. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Porque, gente, vocês acham que vocês lerem o Evangelho, vocês sabem tudo? Aquilo é vida divina. Nós estamos começando a nos iniciar nela. Então, essa graça é exatamente entrar naquilo que é a imanência de Deus consciente em nós. Não sei se deu uma ideia. Mas vamos pensando. Como filhos obedientes, vamos criar caminho paralelo, não. Não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. O que é concupiscência? Tendência inferior, vício, né? Rebeldia. Ele fala que essa concupiscência que antes tinhas na vossa ignorância. Quem é esclarecido tem imperfeição? Não, gente. Porque a verdade já fez sentido para ele. Todo mundo que erra porque é ignorante. Cultiva a ignorância. Cultua a ignorância. Esse é o problema do mundo, a ignorância. Não é a maldade é sombra em cima de sombra. A pessoa vai sofisticando para poder sobreviver. Aí vira treva. Esse é o problema do mundo. Não vos conformeis às concupiscências que tinha em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. O que é ser santo? O que é ser santo? É ser claro, ser honesto, ser sincero. Se a pessoa usar de honestidade no que ela faz, ela não vai fazer jogo. Se ela não fizer jogo, ela não usou ignorância como artimanha para poder atingir algum fim. É honestidade. Você me ama? Olha, você me perdoa, mas eu não amo, não. Ainda não. Não ama mesmo. Por que você não me ama? De vez em quando você me irrita tanto. Eu estou assim, trabalhando para amar. Mas no dia que eu aceitar sua irritação, seu mau humor, seu maus trato e não falar nada, não sentir ferida, eu vou falar assim, eu te amo. E não é verdade? A pessoa vai querer dar um sopapo nela, né? Mas a gente está criando aqui um efeito só para a gente refletir. Porquanto está escrito, ou melhor, tinhas em vossa ignorância, mas sede também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, o que ele falou ali? Deus não faz acepção de pessoas. Adianta vocês falar que tem alguém aí que não é filho de Deus? Você pode falar por efeito da sua ilusão, mas ele não faz acepção de ninguém não, porque ele está esperando por ele, como espera por você. Sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Aí eu pergunto para vocês assim, o que faz a gente feliz mesmo? O mérito, que vem de onde? Do que eu faço. Se eu não faço, eu não tenho. Se eu faço errado, eu também não tenho. Eu tenho que fazer certo.
andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que ele fala andar em temor? Sabe o que é temor? O temor é próprio de todo aquele que não domina o assunto. Qualquer coisa que vocês forem fazer por primeira vez, vocês morrem de medo. Porque não sabe, não domina. Dominou, sabe a verdade, sabe a mecânica, não tem medo mais. Isso é mecânica evolutiva. E por que ele fala andar em temor? Não fica achando que você é Deus, não. Você anda menos, vai pisando no freio e pede licença, seja educado com tudo, porque senão você se estrepa. Porque você não domina. Você está lidando com material, com vida que você mal conheceu. Você não sabe o que é a vida ainda, você não sabe o seu passado, você não sabe as circunstâncias que vão te visitar. Como é que eu posso bater no peito? Quando você está no bem, você pode reclamar o bem. Isso é a vida. Você está certo. É aqui que eu encontro Deus. Está certo. Agora, não se aventure. Cuidado. Andar com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se submeta a quem pode mais. Busca Deus. Não faça por conta própria, não. Esse temor é a cautela de quem não domina, de quem não é Deus. É bonito ver isso, o recado dele. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Por tradição recebestes dos vossos pais. Vejam bem, a gente está sendo resgatado de um sistema que não é o do pai. É um sistema em que nós somos acolhidos, plantados aqui para poder florescer, essencialmente. A ideia é muito bonita. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Aí tem pesquisa aqui que o Haroldo podia fazer, né? Por que ele cita isso? Porque há uma tradição judaica nesse sentido. O sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Só para não deixar de citar. Por que o sangue do Cristo é perfeito? Porque ele não tem impureza. Aquela imagem é muito bonita, porque eles procuravam isso nos rituais. Mas chegou o Cordeiro Imaculado. Ou seja, aquele que não tem mácula, ele é perfeito. Como o nosso mundo conheceu o ritual foi pleno. E houve o quê? Uma iniciação, porque é um símbolo, né? Ele derramava o sangue dos bodes e das ovelhas, como Paulo ensina, para remir o pecado naquele ano. Então, todo ano eles voltavam. Mas o Paulo explica que o sangue do Cordeiro, o Cristo, foi derramado uma só vez. E a partir daí, todo mundo tem condição de entender o que é uma vida crística. Porque ele fez luz na terra. Ele dividiu as eras. É nesse sentido essencial, viu, gente? Não vamos pegar nas imagens criadas, não. Senão sai sistema. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Paulo escreve. Mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a iniciação, Jesus, ele fez uma enxertia divina. A gente chegou num ponto de evolução, intelecto-moral, e ele falou assim, já dá, deixa eu ir. Ele veio e esteve entre nós, sofreu os nossos processos, nossas reações. Porque é um elemento divino, no seio de uma comunidade mais voltada para a matéria, vivendo sistemas de projeção, mas muito endecanhados, com pouca projeção espiritual. Reagimos, fizemos dele o que quisemos, só que o holocausto, o que ele passou na cruz, se tornou o quê? Símbolo da redenção. Então, nós aprendemos sobre humildade, suprema renúncia, amor incondicional, perdão das ofensas, e vai por aí. Então, ele fez valer ele validou a revelação nele. Tudo que era de revelação, conhecido desde a antiguidade, passando, principalmente que era a revelação muito avançada dos judeus, passando pelo Oriente, por tudo aquilo que se conhecia, ele chancelou nele. Então, ele resumiu.
poder da síntese. A síntese é o poder da evolução. Então ele resumiu, fechou nele. E aí tivemos, então, purificadas as vossas almas na obediência à verdade, que foi o que Jesus fez, e nós estamos seguindo exatamente esse roteiro, que leva ao amor fraternal não fingido. O que eu acabei de falar aqui? Eu não te amo ainda não. Se eu falar que eu te amo, não. Eu tenho afeto, mas eu fico muito irritada às vezes, tem hora que eu fico chateado, mas quando eu estou procurando não ver isso mais, te ver sempre no bem. O dia que eu falar assim, não sinto mais nada, por mais que ele faça mal, aí eu te amo. Aí é verdade. Amor não fingido. Porque nós estamos construindo uma coisa bonita, uma coisa boa. Agora, não estou maltratando, nós estamos dialogando, né? Nós estamos aqui trabalhando a nossa identidade. Não precisa falar isso para a pessoa, a gente pode se confessar. Na verdade, eu não posso nem dizer essas palavras, porque eu estou construindo. Mas eu vou chegar lá, né? Amor não fingido, amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque, gente, tudo passa mesmo. A palavra de Deus aqui é a expressão do verbo divino, é aquilo que Jesus revelou com seus exemplos. Quando nós observamos isso, é aquilo que é atemporal. Então, por exemplo, o sistema político vai passar, o sistema educacional vai passar, a cultura que nós temos, por exemplo, da história humana vai passar, porque ela é falha, ela é relativa, tendenciosa. Então, tudo vai passar. O corpo que me serve vai passar, porque existem corpos mais aprimorados. Então, não existe nada aqui que é definitivo. Então, eu posso olhar e dizer assim, está muito bom hoje, mas para hoje. Amanhã eu tenho certeza que eu vou mudar de padrão. Nós vamos prosseguir essa conversa na terça-feira, se Deus quiser. Passamos o tempo, pedimos perdão, agradecemos a você, mas fiquemos com essa linda mensagem de Pedro à comunidade cristã, que está seguindo os passos do Cristo. Que o Senhor nos liberte de tanta ilusão que a gente cultua até hoje, da má vontade. Aceitemos o Cristo no bem a fazer, sem preconceito, compreendendo que cada um tem o seu patamar e o seu dia. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz.